Pequenos, mas poderosos, é o tema da mensagem de hoje. Provérbios capítulo 30, versículo 24 em diante diz assim: 4 coisas há na terra que são pequenas, entretanto são extremamente sábias. As formigas são um povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. E os querubins, que são os coelhos, são um povo débil, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos enfileirados. Amém. Provérbios 30, 28. A lagartixa apanha-se com as mãos, contudo anda nos palácios dos reis. Feche os teus olhos. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos nos colocar nesta noite, Senhor, para ouvir a Tua voz e aprender com a Tua palavra, que tem muito a nos ensinar. Te louvamos, Deus, por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e verdadeiramente, Senhor, queremos abrir o nosso coração nesta noite para ouvir a Tua voz, e a nossa boca para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Por muitas vezes, amado, nós justificamos a nossa falta de sucesso, uma vez de prosperidade, e alguns ainda dizem: isso acontece porque somos fracos e até mesmo ilimitados. Este texto, Salomão, ele usa a maravilhosa sabedoria de Deus, e ele então nos dá essa sabedoria para nos ensinar sobre virtudes, ou seja, o que podemos nós fazer para sermos vencedores, sabe? Ainda que sejamos pequenos, ilimitados, débeis ou incapacitados, como disse o texto. Por isso Salomão ele usa essa figura de 4 seres, 4 pequenos animais, amém? Que são capazes de fazer grandes proezas. Vamos ver o que ele fala desses animais. Ele fala das formigas, dos coelhos selvagens, dos gafanhotos, e fala também da lagartixa. O que esses 4 seres têm a nos ensinar? 1. As formigas nos ensinam sobre planejamento. Provérbios 6,6 fala a respeito disso. Amém? Provérbios 6,6 diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os teus caminhos e ser sábio, a qual não tem chefe nem governador. Preste atenção, meu irmão. Salomão ele destaca a formiga por causa da capacidade que ela tem de antecipar, de trabalhar duro no verão, sabe? Estocando toda a comida para que depois no inverno ela não venha morrer de fome. Nós por muitas vezes não temos esse planejamento. O crente muitas vezes ele vive no hoje e amanhã Deus proverá. Nós precisamos ter esse tipo de planejamento para que um dia nós possamos ser produtíveis, possamos ser produtíveis, possamos produzir, possamos fazer algo novo, possamos verdadeiramente cumprir aquilo que Deus tem para nós. Imagine você, a formiga não tem o conhecimento, o QI que você tem, mas ela entende que se ela não trabalhar no inverno, ela vai morrer de fome. O inverno como o Brasil, que é um país quente, um país tropical, talvez você até veja algumas formigas, né? Mas não é como o inverno de muitos países que cai neve. Como que uma formiga vai andar sobre a neve? De muitos países, ou talvez até no Brasil, em época de muito frio, na região do sul, que começa a gear. Eu quando cheguei em São Paulo, quando criança, o inverno daqui geava. Sabe, se acordava de manhã, os carros tinham uma crosta de gelo. Hoje está muita coisa mudada. Eu tenho certeza que nessa época a formiga não saía para trabalhar, mas ela tinha um conhecimento: o dia mau vai chegar, o dia da dificuldade vai chegar. Então, enquanto eu posso trabalhar, eu trabalho e trabalho duro, porque quando esse dia chegar, eu posso me preparar. Planejamento, sabe? Faz com que nós possamos produzir, faz com que nós possamos ter a provisão.
Provérbio diz assim: vai ter uma formiga preguiçoso, porque a formiga não tem preguiça. Sabe, irmão, tem gente que está de braço cruzado, está passando dificuldade, está passando necessidade, mas não sabe avançar. E quando alguém arruma algum emprego para ele, diz: não, isso aqui não é para mim, Deus tem o melhor para mim. Se você não consegue ter excelência naquilo que é inferior, quem diria quando você tiver em algo superior? Amém? Provérbios 6,8 diz: no verão faz a provisão do seu mantimento e ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. O preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando te levantarás do teu sono? Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Sabe, nós temos mania, às vezes, de deixar para depois, ou para a última hora, alguma coisa que de repente é uma grande característica na sua vida. Muitas pessoas, ela não ouve a palavra de Deus, que diz que nós devemos ser sábios. Tem um ditado que diz: quem cedo levanta, quem cedo madruga, Deus ajuda. Então quer dizer que se você dormir até um pouquinho mais tarde, Deus não ajuda não, né? Deus ajuda Quem madruga. Amém. Isso não é uma verdade completa, mas também não é uma mentira, não é verdade? Tem gente que dorme até mais tarde, mas trabalha. Tem aqueles que madrugam para ficar mais tempo sem fazer nada. Tem aqueles que realmente trabalham por ambição. A ambição, ela tem dois fatores. Às vezes a pessoa é ambiciosa porque ela deseja ter aquilo que nunca teve, então ela trabalha, ela luta. E tem aquele que tem ambição apenas para mostrar para os outros que tem. Este não é o lado. A formiga, ela não está preocupada com os outros insetos que está trabalhando ou não. Pelo contrário, ela tem o planejamento, sabe? Ela tem o planejamento de antecipar, de trabalhar, porque ela sabe que enquanto há tempo de trabalhar, de ter esforços, é o tempo que ela será abençoada. A qualidade da formiga, amada, é o esforço. É o animal, um dos animais mais fortes que existe. Por quê? Porque ele carrega várias vezes, não tem exato aqui quantas vezes, mas ele carrega várias, objetos que pesam muito mais vezes do que o próprio peso do corpo. Você sabe que o ser humano normal, ele consegue pegar, com uma certa facilidade, não muita, o peso do seu próprio corpo. Então, se ele tem 80 quilos, às vezes para ele pegar 80 quilos não é fácil. Imagine a formiga. Ela carrega um peso muito elevado daquilo que é o peso do seu corpo. E não fica fazendo o corpo mole, porque ela sabe que se ela não fizer, ela poderá morrer de fome. Tem gente que não tem essa organização. Pelo contrário, amada, e ela também ela tem a solidariedade. Salomão nos ensina, que a formiga é um ser que não pensa como um ser humano, mas ele é muito inteligente, ele anda em conjunto, elas estão sempre unidas, estão sempre no propósito, elas têm um caminho a seguir, normalmente elas seguem. Dizem, não sei se é verdade, que quando tem um rastro de formiga e você vai lá e apaga aquele rastro, quando ela chega, ela fica meio perdida, sem saber para onde vai, até encontrar o rastro de novo. No mundo espiritual você tem um caminho a seguir, e quando a gente se afasta desse caminho, dificilmente você consegue conduzi-lo de novo, mas o Senhor te traz de volta. É preciso ter esforço, é preciso a gente, nos posicionar. Salomão fala na sua sabedoria da formiga com um conhecimento de causa. Imagine que talvez ele deve ter ficado horas percebendo uma formiga caminhando, trabalhando sem parar, sem medir esforços. E acredita-se ser um dos animais mais velhos de toda a terra. Dizem que a formiga, não sei se estou falando besteira, que a formiga e a barata são dois insetos que vêm desde a época dos dinossauros. Ninguém sabe, Não estava lá para saber.
mas que sobreviveram a muitas situações, a terremotos, a tudo, e vieram, porque elas têm um propósito. E Deus quer nos ensinar nesta noite que nós temos que ser como a formiga. Trabalhe hoje enquanto você pode trabalhar, porque o dia de amanhã, quando chegar o dia mau, você não sabe o que vai fazer. É importante nos posicionarmos hoje, que você tem vigor, que você tem força, para que amanhã você possa descansar em paz, debaixo da bênção do Senhor. 2. Os coelhos selvagens nos ensinam sobre estabilidade. Amém? Coelho selvagem, aqui Salomão fala, era uma espécie que habitava nas fendas das rochas. Amém? Não é como um coelho, uma lebre que nós conhecemos. Ele era conhecido como coelho, lá em Israel, coelho das rochas. E Salomão, ele usa, sabe, esse termo, né? E ele usa como modelo de investimento, de segurança e de estabilidade. Por quê? Porque o coelho, ele usa a sua disposição, essa espécie de coelho, para fazer as suas casas no meio das montanhas, no meio das pedras. Sabe por quê? Porque ele sabia que lá ele estava protegido dos seus predadores, e predadores muito maiores do que ele. Ele tem agilidade, ele tem a habilidade de caminhar, de correr, de subir, e ele sabia que os seus predadores tinham essa certa dificuldade. E no mundo animal é assim, todo bicho tem um predador. Todo bicho tem um predador que é maior do que ele, que na cadeia alimentar, para sobreviver, depende da morte dele. No mundo espiritual é assim, no mundo físico, nós seres humanos somos assim. Temos muitos predadores que tentam nos abater, que tentam nos tragar, que tentam principalmente nos destruir. Só que esse coelho, ele faz exatamente o que Mateus 7,24 diz: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Precisamos, amado, edificar a nossa casa na rocha. Precisamos edificar a nossa vida sobre a palavra de Deus, sobre a promessa de Deus, e a promessa de Deus, ela tem que valer. Por isso que é importante você estar lendo a palavra de Deus. Por isso que é importante você estar ouvindo a palavra de Deus, anotando a palavra de Deus, colocando em prática. Porque você sabia que você pode acordar pela manhã e você recitar um versículo da palavra de Deus, uma promessa de Deus para a tua vida, tomar posse dele e verdadeiramente Deus faz cumprir. Mas às vezes a gente acorda falando do sol, da chuva, se está calor, se está frio, se está chovendo. Meu Deus, esse feriado que não chega logo. E nunca lembramos de acordar recitando um versículo bíblico e dizendo: Senhor, eu vou a partir de hoje recitar. Eu estou com um problema de enfermidade, eu vou buscar dentro da palavra de Deus toda a promessa de cura e vou acordar todo dia dizendo: o Senhor é a minha cura, o Senhor é o meu El Shaddai, o Senhor é aquele que me sara. E eu duvido, meu irmão, se a palavra de Deus não vai cumprir na tua vida, porque está escrito que não pode voltar vazia. Esse coelho, ele sabia que ele ficando nas rochas, ele estava seguro, não 100%, mas ele conseguia entrar entre os caminhos da rocha e se livrar dos seus predadores. Se não investimos, amado, em conhecer e viver a palavra de Deus, estaremos à mercê dos nossos problemas, sabe? Podemos ver nossa vida, talvez pessoal, espiritual, amorosa, profissional, ministerial, às vezes desmoronar. Precisamos nos esforçar para quê? Para conquistar essa estabilidade. Ele poderia talvez ter algumas dificuldades por habitar no meio das pedras, mas ele tinha uma vida estável. Às vezes nós não damos importância para isso, sabe? Assim como o coelho, nós devemos nos esforçar para viver nas rochas, para viver em lugares estáveis, para ter essa estabilidade, sabe? Trazer principalmente essa estabilidade financeira. E tem vários termos dentro da palavra de Deus, principalmente ser fiel nos dízimos, nas ofertas, sabe? Valorizar o trabalho que temos. Tem gente que não valoriza o trabalho que tem, só valoriza quando perde. Talvez o trabalho que você tem não é tão perto, talvez você tenha que pegar 3, 4 ônibus, talvez o seu patrão é um mala, é um chato, mas é a porta que Deus abriu. Enquanto Deus abriu, agradeça o Senhor pelo trabalho que tem. Senhor, mas lá é só a graça.
Deus sabe que lá é só graça, mas é de lá que está vindo o seu sustento. Valorizar aquilo que você tem. E quando você valoriza, amado, você passa a ter estabilidade. Quando nós não valorizamos, nós não temos essa estabilidade. Talvez esse tipo de coelho das pedras lá de Israel, ele poderia viver como as lebres, que são presas fáceis. Esse tipo de coelho não tem essa facilidade com o predador, porque ele se esconde em lugares que ele se encontra estável. Nós precisamos de estabilidade, sabe? Ter uma vida sempre. Nós precisamos de reservas. Devemos aprender, e todos nós devíamos fazer isso, ter uma poupança para momentos de emergência, guardar o dinheiro para momentos de emergência. Tem gente que acha assim, pastor, mas não sobra. Quem diz que poupança é para quando sobra? Não é verdade? Se você se pré-programar dizendo, olha, eu tenho isso aqui, que são os custos fixos da minha casa, eu tenho isso aqui, que é o meu trabalho, o meu custo para mim trabalhar, que é ônibus, isso, tal, gasolina, eu tenho isso aqui que é a despesa de alimentação, convênio médico, enfim, façam um rateio de tudo. Olha, pastor, não me sobra nada. Mas se você, meu irmão, se posicionar e dizer, a partir de hoje, eu vou poupar, porque o que eu poupar hoje, amanhã eu terei em abundância, Deus vai te honrar. Só que nós, principalmente brasileiros, acredita que poupança é quando tem um dinheiro extra. Eu recebi uma indenização da empresa, eu não vou gastar, eu vou guardar na poupança. É o único dinheiro que se guarda. Depois que tira ele de lá, a poupança não vê outro. E você sabe que esse sistema de poupar, de poupança em especial, ele veio do termo do próprio povo judeu, do próprio povo oriental, dos árabes, inclusive o crédito. Quem lançou no mundo foram os árabes. Porque eles entenderam que a facilidade de vender parcelado se vendia mais do que se venderia à vista, e as pessoas se empolgariam mais, né? É engraçado que fora do Brasil, o Brasil aderiu tanto a esse sistema de crédito, que fora do Brasil não existe esse negócio de pagar em 10 vezes no cartão de crédito. Quando você faz uma compra, né, em alguns lugares até aceita, mas na maioria dos lugares, somente quando você compra em algum site na internet, que você precisa de um cartão internacional, é à vista. O brasileiro é que tem mania de parcelar não sei quantas vezes, né? E acha que é sem juros. Quem disse que é sem juros? O juro já está embutido. Não é verdade? Ainda que seja a taxa do cartão, já está lá. Nós precisamos, sabe, de estabilidade. Precisamos dessa estabilidade em todas as áreas. E uma das áreas que o cristão em especial precisa, meu irmão, é poupar aquilo que Deus tem te dado, porque Deus quer te colocar em lugares altos, amém? Mas para isso nós precisamos aprender com os coelhos. Terceiro, os gafanhotos. Ele nos ensina sobre unidade. Os gafanhotos são um modelo de unidade, pois sempre estão em bando, e eles têm uma característica, ou seja, um poder muito alto de destruição. Preste atenção, os gafanhotos, se você pegar um gafanhoto na mão, ele é tão frágil como um grilo. Ele é tão frágil como outro inseto qualquer, sabe? Ele é tão frágil como uma cigarra, que canta e depois estoura. Morre feliz cantando. O gafanhoto, ele é frágil como outro inseto, só que ele age em bando. Eles estão organizados, amado. Eles agem, sabe, em unidade. Eles são um. E quando eles têm um projeto, eles vão até o final. Chegou numa lavoura, para destruir aquela lavoura, consumir tudo, vamos consumir tudo. A gente só para quando acabar tudo. Às vezes nós, como cristãos, não somos unidos. Nós precisamos ter, sabe, uma força só, uma unidade só. Isso ressalta a importância de fazermos parte de uma igreja com propósito. Sabe, uma igreja assim que a visão do líder é essa, todos na mesma visão, no mesmo propósito, assinando embaixo, é como uma família. Não adianta o pai e a mãe ter uma visão e os filhos terem outra. Não adianta a empresa, sabe, o dono da empresa requer de
de um jeito e os seus líderes, os seus funcionários, os seus cabeças partirem para outro. Não vai dar nada. Os gafanhotos, eles têm essa mobilidade, essa direção de fazer e todos fazer num só propósito. Já viram as aves quando estão migrando? Elas fazem como um triângulo. Fica uma ave na ponta, é a que pega a maior pressão do vento, e ela vai conduzindo ao caminho que eles escolheram. Saíram do norte e vão para o sul, por exemplo. Eles estão voando. Chega um certo momento que a pressão é muito grande. O que acontece? Esta que está aqui na ponta desce, e a que está lá embaixo sobe. E assim eles vão fazendo um rodízio, porque eles têm unidade. Eles têm este princípio de vamos todos fazer, vamos até o final. Quando a igreja do Senhor Jesus na terra aprender como Salomão aprendeu e teve esta revelação desses 4 animais, esta terra está salva. Infelizmente, irmãos, começa com as próprias igrejas. Cada igreja tem um foco, cada igreja tem uma direção. Não vai muito. Às vezes é a mesma igreja, quadrangular, assembleia, batista, mas cada um é dirigido por um líder. Tem lá, vem a ordem lá de cima, é para fazer assim, e por muitas vezes nem tudo é feito da maneira que deve ser feito. E por isso que cada um atira para um lado e nem sempre se consegue o alvo como deveria ser. Nós precisávamos juntar a igreja, juntar a família, juntar o trabalho, juntar os amigos, nos reunir e dizer o que nós iremos fazer. Isso, então vamos todos vestir a camisa, e quando todos assim fizerem, a obra do Senhor, o trabalho da tua casa, a tua empresa, as tuas finanças, o teu casamento, começa a dar certo. Mesmo no relacionamento a 2, onde não é muitas pessoas, a partir dos 2, se um pensa no pau e outro pensa na pedra, não vai chegar a lugar algum. Nós precisamos ter a mesma visão, o mesmo foco, falar a mesma língua, ter o mesmo propósito. Vamos cair, cai todo mundo junto. Vai levantar, levanta todo mundo junto. Amém, irmão? Salomão, quando ele olha para aqueles 4 seres, e ele começa então a analisar o que eles têm para nos ensinar, ele fica abismado, sabe? Ele vê que realmente grandes coisas podem acontecer. Provérbios 18:1 diz assim: aquele que vive isolado busca o seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Amém? Quando nós ficamos isolados, o crente, quando ele escolhe a solidão, sabe? Eles talvez não se envolve com o movimento da igreja, com os afazeres da igreja. A Bíblia diz que ele está indo contra, ou se levantando contra a sabedoria de Deus. Sabe quando o líder coloca uma posição e sempre tem aquele, eu não gosto disso, eu não estou afim de fazer aquilo. Você está se levantando contra a sabedoria e a autoridade do Senhor. Se nós somos um corpo, o corpo tem que ir junto. Pastor, sua cabeça pensa em ir para o sul, seu pescoço diz, não, eu vou para o norte. E o resto do tronco diz, eu vou para o leste. E o que iria acontecer? Não é verdade? Às vezes você está sendo direcionado para ir para um lugar, a sua mente está dizendo, ninguém sabe, só você que sabe. Eu estou aqui, mas eu não gostaria de estar aqui, mas você foi. Houve um propósito para isso. No mundo espiritual, irmão, nós somos liderados. A liderança maior é do Espírito Santo. Depois do Espírito Santo vem o teu líder, seja na escola, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Todo lugar tem um líder. E quando nós vamos contra, imagine o Júlio que está no exército, o seu superior manda ele ficar de guarda, ele diz, não, hoje eu não estou afim. Sua graça, né, Júlio? Está na roça. Sabe, nós precisamos ser como o ensino militar, de obedecer, porque a palavra de Deus diz, obedecer é melhor do que sacrificar, e toda vez que nós obedecemos, nós somos abençoados, ou pelo menos reconhecidos como tal. Amém? Se quisermos grandes conquistas, não, temos que abrir mão dos nossos egoísmos, dos nossos gostos pessoal, sabe, aprender a fazer como os gafanhotos, andar em unidade, falarmos a mesma língua daquelas pessoas que nos lideram. Quarto e último, as lagartixas nos ensinam sobre ousadia. 1 Coríntios 1:28 diz assim: Deus escolheu as coisas ignotas
nobres no mundo, e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são. Ou seja, o último animalzinho, aos olhos do sábio, ele toma como modelo, que a Bíblia chama de gecko, que é uma espécie de lagartixa. Embora pequeno, meu irmão, esse pequeno ser, ele vai e é introduzido aonde quer, inclusive nos palácios dos reis. Salomão, quando ele olha, ele diz assim: o povo de Deus deveria ser a mesma coisa, deveria ter essa mesma visão, essa mesma ousadia de chegar aonde você deseja chegar. Só que nós imaginamos: imagina, quem que vai nos receber? Esse trapo, eu não tenho nem roupa para ir lá, eu não sou sábio, eu não tenho conhecimento. Nós começamos a nos desprezar, não é verdade? Imagina a lagartixa entrando no palácio do rei Salomão, dizendo: posso entrar aí? Não, tudo coberto de ouro, eu sou apenas uma lagartixa que come baratas, que come outros insetos. Ela entra, ela desfila, ela corre, e na maioria das vezes as pessoas dizem: deixa ela come inseto. Se alguém vê uma barata, fica doido. Vê um rato, então misericórdia. Mas você já percebeu que até na sua casa a lagartixa, ela é bem-vinda? Eu não gosto de lagartixa, não. Eu, quando vejo, quero matar, porque eu acho tadinha nada, é nojento. Você mata, A casa da moça deve ser cheia de lagartixa. queria ver se Sabe, irmão, eu estou brincando, mas é uma verdade. Todo lugar, dificilmente a pessoa fala: não, eu não gosto de lagartixa, eu mato. Porque elas não aparecem toda hora, não é verdade? Elas são sutis, elas chegam de mansinho. Elas entram em horários que ninguém vê. Às vezes acontece de você ver, mas elas estão lá, estão presentes. E quando alguém vê, ignora. Salomão, quando ele olha para a lagartixa, ele diz assim: o crente deveria ser da mesma maneira. Não importa que as pessoas vão te ignorar, não importa se as pessoas vão te barrar, tenha a ousadia de ser e fazer, porque Deus quer te colocar em lugares de reis. Só que às vezes nós ficamos meio que, sabe, ressabiados. Ficamos contrário da formiga, que diz: não, é muito pesado para mim, eu não vou conseguir fazer isso, é muita areia para o meu caminhãozinho. Ficamos talvez como o coelho, queremos nos esconder nas matas, porque nas pedras é muito alto, pode nos machucar, colocamos barreira em tudo. Queremos ser como o gafanhoto, andar em unidade, mas quando alguém ali é líder e dizer: é por aqui, eu começo a dizer: eu não acho que é assim, eu acho que você sabe. Quem não sabe liderar, não sabe ser liderado, nunca vai ser líder. Quem não sabe obedecer, nunca Deus vai te colocar no lugar de honra para mandar em ninguém. Amém? É o que o ditado diz: quem não é um bom filho, nunca vai ser um bom pai. Nós precisamos entender, amado, que há tempo de mudança. Se nós não começarmos a olhar com a sabedoria que Salomão nos deu nesta noite, de tirar, sabe, se uma lagartixa, que é um ser aos olhos humanos tão insignificante, e tenha essa ousadia, por que você não pode ter? Isso fala de ousadia, fala de não ser tímido, de ambicionar coisas grandes em Deus e escalar os obstáculos para a conquista, para os novos espaços que Deus tem. Nós precisamos entender que temos o respaldo de Deus para grandes proezas. Ele tem uma preferência, e a Bíblia relata isso, de usar as pequenas coisas e as frágeis. Amém? Por isso que o Senhor diz que Deus guarda grandes tesouros em potes de barro. Deus tem grandes tesouros na sua vida. Basta você se revelar, ter a ousadia, ter a comunhão, ter a unidade, ter a força, ter o esforço. Sabe? Nós precisamos disso, meu irmão. Você precisa exatamente disso. Sabe? Desse esforço que o Senhor tem para ti. O esforço de conseguir, de alcançar. O esforço como é o da formiga. Sabe? De avançar, de conquistar.
tudo que Deus tem para a tua vida. Repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu aprendi sobre planejamento. Eu aprendi com as formigas e também com os coelhos sobre estabilidade. Então eu quero colocar em prática os meus planejamentos para que possa gerar estabilidade, para que eu possa ter unidade como tem os gafanhotos, para que eu possa ser abençoado e ter a ousadia, como disse a tua palavra, que até as lagartixas têm. Mas o Senhor me fez um ser perfeito, um ser santo, e que ouve a tua voz e que pode colocar em prática segundo a tua vontade. Amém. Coloque em prática. Seja como esses 4 seres. Aprenda com eles. Eles que são tão frágeis. Alguém bateu o pé, morreu, não tem nem como se defender, tem todas essas habilidades, e Deus se formou à imagem e semelhança dele, perfeito, com o dom e a sabedoria de escolher, de fazer, de ir, de voltar, de ir e vir quando quiser. Não se acha incapaz. Não acha que você não pode ter estabilidade. Não acredite que você não possa andar em unidade, que você não possa ser colocado em lugares de príncipes e reis. Amém? Aplauda o Senhor.